Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um episódio do Contabilidade no Ar. Se você se interessa por empreendedorismo, finanças, negócios, esse é o canal. Eu estou aqui com o meu parceiro de bancada, Jefferson Barbosa. Tudo bem, querido? Tudo bem, Ferretti? E aí? Só alegria, né? Só alegria? É isso aí. On in the happiness. Tá certo. É isso aí, E aí? Jefinho. Temos convidados hoje? Pô, sempre temos, né? É. E agora nessa pegada de trazer os empresários do dia a dia mesmo, aquela turma que faz a coisa acontecer, né? Então, temos hoje aqui uma presença ilustre do Adriel, que é o sócio da Center Calhas. É isso aí. Pô, Adriel, seja bem-vindo aí, cara. Seja bem-vindo aí, Seja querido. bem-vindo aí, pessoal. Obrigado, viu? Adriel, fala um pouquinho da sua história aí, da sua história como profissional e da empresa, né? Conta um pouquinho de como que você começou nesse mundo aí do empreendedorismo. Certo, vamos lá. Eu comecei com 14 anos, né, a trabalhar com calha, nunca trabalhei com outro serviço. Até brinquei aí recentemente, que a única vez que eu trabalhei fora das calhas foi quando a gente vendia goiabada na rua, né? É isso aí. Já começou a empreender desde criança já, né? Criança, né? Ajudar a casa também, né? Então, 14 anos, comecei a trabalhar numa empresa fornecedora de calha, né? E através daquilo ali eu resolvi sair por conta em 2016, né? Aí abri meu CNPJ e comecei a trabalhar por conta. Como todo iniciante, né? Já vi de tudo na obra, né? E eu posso dizer para vocês que tive uma experiência assim muito show de bola, porque eu era um rapaz novo, né? E muita pessoa ainda não dava credibilidade, né, pra gente, né? Quando a pessoa é nova e aí não tinha aquele carro chique show, né? Vamos falar assim. Então, eu tinha, só pra vocês terem noção, era um carro emprestado, era um Del Rey, né? Del Reyzinho tava só o pó. Ia pra cima e pra baixo. Mas o importante é levar pra obra, né, e executar o serviço, né, com qualidade. Então, comecei cedo, né, meu pai era pedreiro, desde novo a gente ficava nas obras, né, então eu tinha muito conhecimento ali, muita conhecimento da construção civil, né, e me interessei por isso aí. Meus irmãos também, tudo calheiro, né, o meu irmão mais velho levou meu segundo irmão levou eu, depois eu levei o outro. Então são... Família de calheiro. Família de calheiro. Uns pararam no meio do caminho, né, mas estamos aí. E falei até pro Ferretti recentemente aí, já cheguei a ter 15 funcionários, né? Caramba, então, porra, que legal, hein? Só que é aquela coisa, né? Nunca me surgiu a vontade, não, como é que eu posso dizer? O interesse de registro, né? Então não sabia lidar com isso aí, era novo, né? Então todos os funcionários que passavam comigo era tudo sem registro. Então já tava errado, né? Vamos dizer assim. E então tive muita dificuldade, né? Uma pessoa aí que não sabia muito lidar com pessoa. E recentemente, né? Através de tudo isso aí, né? Aí aconteceu um acidente comigo, né? Que foi a mudança, né? De tudo aí. Poxa vida, né? Ó, viu, Ferretti? Olha que legal. Nós estamos falando aqui com um cara, o Adriel, de uma economia, a economia real. Isso, né? isso aí. Um empreendedor que está ali na batalha, na luta, né? Num negócio que é totalmente desafiador, né? Você vender um serviço, precificar, né? Ter funcionário, Exatamente. né? E tem um risco, né? Que é um trabalho nas alturas, né? Sim, é outra dificuldade, né? E resultou um acidente, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, né? Bom, mas antes de chegar no acidente, Adriel, então você comentou que você chegou a ter 15 funcionários. Sim. Né? Lá no começo, quais eram os maiores desafios lá, do dia a dia? Ou dor mesmo, né? Porque uma coisa é você trabalhar numa empresa, tendo todo o apoio ali, ou não, né? Mas trabalhar para os outros. Outra coisa é você trabalhar para você, né? Você ser o dono do seu CNPJ. Como eu acho que todo mundo, né, tem dificuldade no começo, né?
como eu disse para vocês, uma pessoa nova, né? As pessoas não dão muita credibilidade, né? Então, foi uma dificuldade que eu tive, que era ganhar a confiança do cliente mesmo sendo novo, né? Então, através disso aí, é, eu, vamos colocar aí, com 16 anos, conheci a minha esposa, né? Então, já tinha projeto de casamento, é, correria de serviço, eu tinha que lidar com as duas partes, né? E eu falo que a minha maior dificuldade, como eu já havia comentado, né, com outras pessoas, que foi lidar com um funcionário, né, com os colaboradores. Uma pessoa explosiva, ela não sabe lidar com pessoa, qualquer coisa, não, como é que eu posso dizer? Ela não tem paciência, né, de ensinar, né? Hoje, para quem me conhece hoje, quem eu era lá e quem eu sou hoje, sabe que é da água pro vinho, né? Hoje eu ensino, né, através da rede social, eu ensino a pessoa a trabalhar com a calha, com a estrutura metálica, né? Então, lá atrás, a minha grande dificuldade, eu creio que foi a gestão de pessoa, né? Que foi lidar com pessoas. Isso é dor de muita gente. Com certeza. Gestão de pessoas. Quando a gente fala de gestão de pessoas, é tanto em relação à mão de obra, que a gente fala que está muito escassa, mas sempre teve. Mão de obra qualificada sempre teve escassa. E é a dor que o Adriel está dizendo de lidar com pessoas, porque uma coisa é quando você é funcionário, você lidar com um amigo de trabalho e, cara, se você se desentendeu com ele, cada um vai para o seu canto. Sim. O outro problema é quando você é o dono da empresa. Aí você tem que administrar ego, não só de funcionário, mas o seu também, né? Com certeza. Então, Saber diferenciar. cara, olha só. O Adriel comentou aqui que uma das principais dores no começo era saber lidar com os funcionários e controlar principalmente o temperamento, né? Exatamente. Mas e aí? Você foi e superou essa fase? Eu superei essa fase através de mentoria, né? Através de fazer oratória, né? Como eu disse para vocês. Aprendendo, né? Fazendo network, que é uma das coisas que eu não fazia, né? Que recentemente eu comentei também, que era a questão de se comunicar, né? Eu não era muito comunicativo, né? Comunicação para mim era eu passar funções para o funcionário e fazer o serviço, né? Essa era a minha comunicação. Agora, quando se tratava de alguma reunião, eu era uma pessoa muito fechada, não sabia lidar com isso, né? E, como eu disse, através da rede social, né, eu mudei essa história, né? Falei assim, eu preciso, como é que eu posso dizer, ser uma pessoa que se comunica, né? Porque como que as pessoas vão querer me assistir se eu sou uma pessoa fechada, né? Você era mais fechadão. Eu era mais fechadão, exatamente. E mesmo nessa época que você tinha muitos funcionários. Sim, é que, vamos colocar assim, isso vem de família, né? Que é o tal da, como é que eu posso dizer, tem uma palavra aí, mas é que vem de família, né? Uhum. Meu Eu pai... vou, eu vou brincar contigo, assim, é um pouco da herança genética, tá lá no Exatamente. DNA, É isso mas isso mesmo. faz parte da cultura, né? Sim, A gente é influenciado naturalmente por aquilo, por quem tá próximo da exato. gente. É isso aí. E a frequência, né? Frequência da minha família, né? Não era o que eu procurava, né? Eu queria procurar algo diferente, né? Algo fora da bolha, né? Vamos dizer assim. Então, através disso aí, né? Eu falei assim, pô, eu não posso ser dessa forma, né? Eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que melhorar o meu jeito de ser, né? Como pessoa. Isso aí é ser humano, né? Vamos dizer assim, Sim. né? Então, Adriel, você tinha comentado que um primeiro desafio estava ligado às pessoas. Isso, exatamente. E um outro desafio? Um outro desafio, eu acredito que era, acho que como toda pessoa, né, que está iniciando num serviço, né, você não é reconhecido, né? Vamos colocar assim, eu era um rapaz novo, né? Você não tinha uma rede de relacionamento. Não tinha uma rede de relacionamento. Então, a gente pode colocar aí que
que se fosse comparar uma pessoa que estava 10 anos no mercado e eu chegasse numa obra, a pessoa não ia me reconhecer, entendeu? Eu ia falar, pô, é um menino novo, talvez hoje tem formas de pagamento, né? Mas antes lá era tudo cartão. Hoje eu pego entrada, é diferente, né? São processos que foi criado na empresa para a gente trabalhar dessa forma, né? Com valores de entrada. Imagine só eu, um rapaz novo, falando para um cliente assim, eu não tenho um contrato, né? Me faz uma entrada. É dificilmente alguém confiar, né? Não, Realmente. Entendeu? não tenha dúvida. Então tem uma barreira, né? Mas isso vai para qualquer negócio, né? É uma barreira de que gerar credibilidade, Uhum. né? Autoridade no assunto, né? Pô, mas quem é o Adriel, né? Aquela brincadeira, quem é o Adriel na fila do pão, né? Sim. Mas esse é um desafio para qualquer negócio. Agora, o que me passa aqui na cabeça, assim, quando a gente começa um negócio, pensa nele, né? É natural que tenha alguns desafios, né? Seja do ponto de vista de organização, inclusive de dinheiro. Como é que foi isso no Para mim foi começo? uma grande dificuldade, né? Como todo iniciante, novamente eu falo, que é a questão do CNPJ, né? Vamos dizer, o físico do jurídico, né? Então, acredito que a maior parte dos empresários, né, não consegue dividir, né, o que é físico do jurídico. Então, uma grande dificuldade que eu tive foi não saber lidar dessa forma, né, e misturar essas duas partes, né? Que eu creio que quem hoje o principal item de uma empresa, na minha opinião, ela tem que ser o financeiro, né? Ela tem que ser a geração de caixa, né, para uma empresa, porque senão ela não vai ter projetos futuros para crescimento, entendeu? Então, assim, a minha dificuldade lá atrás foi não saber lidar com o jurídico e o físico, né? Não saber Não separar. separar. Na verdade, assim, até para o pessoal que está acompanhando a gente, essa é uma dificuldade que eu acho que todos os pequenos empresários passam. Por quê? Ele está preocupado em vender. Porque se não pingar o dinheiro na conta, não tem, não tem como pagar a conta. Então ele tem que vender. Vender e entregar. O que acontece? Ele vai almoçar, ele passa o cartão da empresa, ele vai. é, e ele acaba misturando. É natural. Até por isso que é um trabalho que a gente faz aqui na empresa, que é um trabalho de cultura, levar para o cara essa cultura, né? A gente organiza o financeiro dele para levar para ele essa cultura, mas é natural, né? E falando de caixa, assim, você chegou a passar algum momento, Adriel, lá no passado que você falou assim, cara, eu acho que eu vou quebrar, ou não, sempre teve demanda, como é que foi? Não. Vamos lá, quando eu comecei, eu não tinha uma empresa, né, de porta aberta, né, com maquinário, essas coisas. Então, eu tinha lá um fornecedor, né, ele fornecia as calhas para mim, né, e através desse fornecedor, que eles faziam? Falaram assim, ó, chegou um orçamento aqui, Adriel, para você. A troco, você tem que pegar material comigo. Então, essa era a forma que a gente lidava. Então, assim, por muitas vezes eu já cheguei a ficar 2 dias sem entrada de nenhum orçamento, sem nenhum serviço, né? E aí, através disso aí, foi gerando diferença no caixa, né? Porque se você não tem caixa, obviamente você não consegue pagar seus colaboradores, né? E automaticamente você acaba se diminuindo no mercado, né? Vamos dizer, outras pessoas que têm cliente fixo, né? Como eu era uma pessoa nova no ramo, né? Já estava muito bem do que eu. Agora eu iniciando, sendo dessa forte, esperando de alguém algo, por isso que eu falo que hoje a internet é a chave de tudo, né? Se você não tá na internet, eu creio que não vai dar 3 anos, né? Não vai dar 3 anos. Quem não tiver na internet, ela pode até quebrar, entendeu? Porque eu creio assim, minha opinião, quando eu entrei na rede social, né, lá atrás, né, tinha comentado já, lá atrás, um dos primeiros, eu cheguei a fazer panfleto, colocar na lista telefônica, né? Hoje, Ah, se já era, você não tá lá mudou, no né? Google, né? Se você não tá no tráfego pago lá, hoje você não é visto. Essa é a Sem dúvida. verdade, Ó, É, entendeu? olha que interessante, né? Que é assim, como o Adriel é um jovem, né? Sim. Mas você pegou essa mudança na questão do marketing de negócio,
né? Passando, né? Pagava a lista telefônica, pagando, divulgação em lista. Imagina, É. na época era revista, jornal. Revista, jornal, era o caminho. Então a gente vive uma mudança muito drástica, né, de ruptura muito grande na questão do marketing. Então, e o que você está falando é fato. Você não está numa rede social, não está numa internet, você como empresário não é visto. Mas E consequentemente, não é lembrado para receber uma oferta. mas olha só como que é legal, né? Essa iniciativa nossa de levar conteúdo para as pessoas sobre empreendedorismo. Nós estamos falando de lista telefônica. No final das Panfleto. contas, panfleto, no final das contas, o que você estava buscando? Lead. Exatamente. Os negócios, eles são aprimorados, mas eles não mudam na sua essência, porque o que você estava buscando era lead. E hoje as empresas buscam lead na internet, que é o que você falou. Então, quem não está na internet vai ficar sem lead. Sem lead você não vende e acaba quebrando. É a palavra, né? Quem não é visto não é lembrado. Né? Perfeito. É. Então, lá na época, você fazia panfleto, buscava lead por meio de lista telefônica, né? E você chegou na época, a passar algum aperto de ter que fazer empréstimo em banco, alguma coisa, ou nunca? Não, nunca. Nessa parte Por sorte, não teve que... Não, nessa parte não, porque assim, eu vim de família muito pobre, né? Não tinha condição para algo assim, então nem passava na minha mente, vamos dizer, Não tinha como dar errado. Vamos dizer assim. E eu acredito que, como toda pessoa nova, ela acredita muito que o negócio vai dar certo, Perfeito. né? Então eu tava com sede de vencer, vamos dizer assim. Então, pra mim, eu não via dificuldade, né? Eu não via dificuldade. Então, pra mim, por isso que eu tava com bastante funcionário, o tempo todo com bastante serviço. Enquanto uns funcionários estavam na obra, eu tava buscando orçamento, entendeu? Então, assim, eu tive algumas baixas, né? Funcionário que, como eu disse pra você, eu não sabia lidar, né? Às vezes falou assim, Adriel, acho que é melhor a gente deixar aqui, manter a amizade e a gente terminar aqui o nosso relacionamento. E a gente tem que entender, né? Não tem, você vai obrigar uma pessoa a trabalhar para você? Naturalmente, acaba um ciclo. É natural. Então, assim, lá para mim, colocar lá, eu coloquei, só para vocês terem noção, eu coloquei uma vez na lista telefônica. Isso foi em 2015, só para você ter noção. Ainda tinha, né? Não tava aquela rede social bombástica, né? Mas vinha o orçamento, né? Então, assim, como eu disse para você, quando uma pessoa chamou eu lá para pegar material com eles, né? A troco deles me dar o orçamento, né? Aí eu vi que começou a mudar. Então, rede social, eles faziam a rede social deles, né? E a gente só como se dizer, um funcionário ali, né? Isso. E aí, olha só que interessante. Essa primeira parceria é uma construção de uma rede de relacionamento. Isso. Às vezes a gente não dá muito valor para isso, mas tem uma importância, uma relevância fantástica, porque o cara é um fornecedor de matéria-prima, ele não consegue instalar, porque isso não é pensar assim, não é a expertise dele, né? Mas aí ele vê em você, né, a possibilidade do negócio dele também prosperar. Então veja, essa é uma lição importante, né? Como empreendedor, o empreendedor tem que ter a noção de que não se ganha dinheiro sozinho. Exatamente. Você tem que ter alianças. Tem que ter aliança. Né? Se você não tem aliança, você vai correr sozinho e vai quebrar. E como eu disse para vocês, né, a gestão de pessoas, se uma pessoa que não sabe lidar com pessoas, né, é isso aí. A tendência é só ir caindo, né? Porque é network, né? Vamos dizer, uma venda é network, é conversa. Perfeito. Fred, vamos explorar agora aqui a mudança de chave, né, dessa gestão de pessoas. O que aconteceu na sua vida para você, puxa vida, mudar, pensar diferente? Eu acredito, né, Ferretti e Jefferson, eu acredito que sim, foi experiências que eu tive, né, no meio do caminho, né,
mas que também, né, eu acredito que foi a minha queda, né? Eu sofri um acidente aí, caí de 10 metros de altura, né? Hoje eu tenho lá meu vídeo lá na internet que mostra lá, né, algumas partes e, e lá fala, né, lá mostra, né, o acidente, o livramento que eu tive. Então eu acredito que eu tive uma nova oportunidade, né? E eu acredito também que foi ter filho, né? Acredito que todos aqui que têm filho sabem que a gente exige Muda, muita né? paciência, né? Exige muita paciência. Então, através desses itens, eu comecei a ter um pensamento novo, né? Tipo assim, é, olha, eu tive uma nova chance, entendeu? Uma nova chance. Então, lá, eu vou contar um pouco aqui para vocês da minha queda. Se não me falha a memória, era numa quarta-feira, se não me falha a memória. Eu fui socorrer um cliente, né? Tava, marquei 2 orçamentos naquele dia e deixei minha equipe trabalhando. Naquele dia tava com dois, um tava de férias, né? E tava nós três na obra. E esses dois começou a fazer o serviço lá do beiral, todo mundo de cinto, tudo certinho. A gente tem costume de amarrar a ponta da escada, né? Com corda. Então a gente amarrou uma ponta da corda na escada, a outra ponta a gente tinha que amarrar no madeiramento. E a nossa equipe lá, eu falo que eu sou responsável, né? Eu não posso falar, foi meu colaborador, não. Eu sou responsável, porque eu não me atentei nessa parte. Poderia ser eles, né, né, tinha caído, e aí? Então, eles abriram o telhado e soltaram a corda para dentro. Para mim, estava amarrado, né? E eu costumo dizer, né, até dei uma palestra um tempo atrás aí, eu falo que a pressa ela é inimiga da perfeição. Hoje, você viu lá, né, com toda clareza, né, eu passo para o cliente, né, explico para ele as formas, o porquê que está acontecendo tal vazamento, né, as necessidades do telhado dele. E antes eu não tinha, era tudo na pressa, correria, né? E aí, o que que me aconteceu? Eu fui socorrer esse cliente, né? Na correria, era por volta de umas 10 horas aproximadamente. E eu fui, pisei na escada, né? Descendo do telhado do terceiro andar, ou seja, vamos dizer quarto andar, né? Aí eu fui descer e a escada escorregou. Aí eu caí descosta, né? No telhado. E como o telhado era inclinado, a gente só tenta segurar em algo, né? Eu tentei pegar nas telhas, nas comunheiras que tava lá e nada. A única coisa que eu tinha lá no beiral do telhado, que eu sabia que eu ia cair no telhado uma parte mais alta, eu só pensei em duas coisas: em Deus e no meu filho, né? Meu filho tava com 1 ano e pouco. E eu falo que isso aí é um testemunho, né, pra mim, né? Que eu tive uma nova chance. Então ali eu só pensei nisso e segurei minha mão, né, na calha e cortei todas as pontas do dedo e falei assim, ó, não aguento mais, e meu pé já tava virando, né, porque era inclinado o telhado. E aí eu caí, né? E pra quem viu lá o vídeo, viu que foi uma queda bem feia. Pra vocês terem noção, aproximadamente de queda livre ali foi 6,5 metros, 7 metros, né? Então, por incrível que pareça, eu só fraturei o nariz, né? Poderia ter fraturado pescoço, braço, Perna. perna, né? E aqui naquele momento, né, eu com o nariz quebrado, né? Desmaiei umas 4 vezes, né? E aguardei Imagine só, o desespero dos meus funcionários, né? Imagine o desespero deles, estando lá em cima, não tendo escada para descer, para socorrer eu, vendo eu lá embaixo caído. É, Rapaz. é complicado. Então, hoje eu não tenho nenhum desses funcionários, todos pediram a conta e ficaram com medo de trabalhar, né? Depois desse acidente. E o que que me aconteceu? Eu perdi o movimento das pernas, né? Foi, eu acho que uma das coisas que eu fiquei mais com medo, né? Aquela piadinha, né, que fala que o homem não chora é totalmente diferente. Ali eu vi que eu, como é que eu posso dizer? Ah, chorar bastante e pensar na família, tudo que você fez, tudo passa tudo um filme assim. Fala assim, pô, eu não vou mais andar, vou perder o movimento das pernas. E
paramédico fala, mexe as pernas, não mandava comando e tal. Fui levado pro hospital aproximadamente 3 horas, fiquei sem movimento da perna, né? Para quem viu o vídeo, eu poderia ter batido a cabeça ali e ficado ali mesmo, né? Nos gradil que tinha do lado. Eu vi o vídeo, é bem Impactante, né? impactante. Exatamente. Porque foi do lado de um gradil, né? Para quem acredita, né? O lado da minha queda foi em um ponto e o lado onde que eu caí foi em outro, né? Eu creio muito nessa parte que foi um livramento de Deus. Como que eu caí aqui e fui parar ali? Eu poderia ter caído em cima da grade. Sem dúvida. Foi um livramento mesmo. Livramento. Independente do local, a altura e não ter batido ali Na grade. naquele corrimão ali, e era para você estar numa situação bem complicada. Exatamente. Mas foi um livramento mesmo. Foi um livramento. E aí, né? Passei dificuldade de 30 dias, né? Eu falo que quem tem uma esposa que ajuda é essencial, cara, porque eu dependi da minha esposa por 30 dias, né? Não poderia ir pra cama sem estar com alguém. Poderia ir pro banheiro, Sem entendeu? ajuda. Sem ajuda. Tudo dependia dela estar te ajudando ali. Tudo dependia. Mas, E aí, ô, Adriel, falar. desculpa te interromper, mas em quanto tempo voltou? Porque voltou, né? Os movimentos das Sim. suas pernas, eles voltaram. Voltou nesse período aí ou foi... Como é que foi? Conta pra gente. Olha, eu perdi o movimento mesmo, por 3 horas. Não consegui nem mexer os dedos, Ficou... né? E depois dessas 3 horas, né, que os médicos analisaram, fizeram a primeira saturação no nariz, né? Depois eu passei por uma cirurgia mais fina, né? Mas eles nem tinham me levantado da maca, por exemplo. Eles nem tinham, já estavam mandando eu pra casa. Aí, né, como toda pessoa, pô, não, eu nem levantei, nem sei se eu consigo andar ainda, como você vai mandar eu pra casa? Aí, nisso eu fiquei mais um tempo no hospital, né? Aí voltou os movimentos, só que uma fraqueza que vocês não têm noção. Parecia que eu tinha quebrado a perna, parecia que ia virar a perna pro lado, entendeu? Então, assim, fraqueza totalmente, não conseguia ficar de pé, né? Então, nesses 30 dias, te respondendo, nesses 30 dias, fraqueza total nas pernas, né? Não conseguia trabalhar. Não consegui trabalhar. E, como eu disse, né? A esposa ajudadora, ela tocou a empresa, tocou os funcionários, né? Tudo sozinho. E com filho pequeno ainda. Então, eu falo que tem aquela parte da Bíblia que fala: a mulher sábia, ela edifica a casa O lar, cara. e a tola destrói. Então, assim, para quem tem uma mulher sábia, né? Igual a minha esposa, eu falo que, vou ser bem sincero, depender de alguém para fazer algo, eu não sei expressar para vocês o que eu passei naqueles momentos, né? E depois dessa parte, né, eu falo que minha mente ela mudou. Nesses 30 dias eu tive muito tempo para pensar, né? Falei assim, quanta coisa eu fiz errado, né? Saía tanto para festa, né? Saía tanto para outros lugares que não agradava os olhos de Deus, vamos dizer assim, né? E eu comecei a entender, né? A lidar com pessoas. Foi aí que foi a virada de chave. E através dessa, como que se fala, através dessa queda, mudou tudo, né? Mudou tudo, porque eu poderia simplesmente ter parado, né? Até recentemente falamos, o CNPJ poderia ter fechado ali, Podia. né? Com certeza. Vamos dizer, eu poderia ter desistido, mas eu usei isso como inspiração e continuei. E o meu vídeo rodou o mundo, né? Através disso, minhas redes sociais, o pessoal começou, melhoras para você e tal. Então, através disso, outras pessoas me chamou para palestrar, né? Para mostrar o que eu passei para outras pessoas que estão no mesmo ramo que eu, né? Então, para mim, a chave foi essa, né? É uma queda? Foi uma queda, mas precisou ser uma queda, entendeu? Para outras pessoas tem uma parte que fala assim, é,
alguém tem que errar para aprender. Outros, só olhando, conseguem aprender. Isso. Entendeu? Então, eu aprendi da pior forma, vamos dizer, né? Eu creio que eu precisei passar por esse processo para até mudar a minha mentalidade, né? Como pessoa, como ser humano, né? Então, assim, a grande virada de chave foi essa. E através disso, aí foi movimentando, né? Empresa, por exemplo, eu não tinha uma empresa de porta aberta. Eu tinha CNPJ, pegava, como eu disse para vocês, material numa fornecedora, né? E dali em diante eu fui ver um barracão para mim. Eu falei, não, agora eu vou ficar mais calmo e vou demandar serviço. Até então você não tinha um barracão. Não tinha. O acidente foi em que ano? O ano passado, essa Foi situação foi uma... 2023. Mudou, tipo assim, de um Foi um período curto, então, né? curtíssimo, curtíssimo. Por quê? Eu falo que até agora não deu 2 anos, certo? Não Certo. deu 2 anos. Então, o tanto de experiência que eu tô tendo nova, até mencionei para vocês, tanto de experiência, os lugares que eu alcancei depois do meu acidente é fora do normal. Como eu disse, é network, eu participo de um grupo no Alphaville Barueri, né? Comecei a participar ali, ganhei parcerias através de fazendo vídeo na internet, né? Foi uma grande mudança, as pessoas se comoveram com o que aconteceu comigo, né? E me deu a oportunidade, né? Então, assim, como respondendo você, eu não tinha um barracão, né? Então, através disso aí, por exemplo, eu não tinha um barracão. Aí o rapaz falou pra mim assim, eu vi seu acidente, seu vídeo chegou até mim. Faz o seguinte, eu vou te dar o primeiro mês aí de aluguel pra você se estabilizar certinho. Aí eu falei Que assim, não, legal. já é uma coisa que veio automático, né? Não foi uma coisa que eu queria, né, assim, no momento, né? Talvez poderia ser até mais pra frente, mas por essa mudança, o que aconteceu com o acidente, eu falei assim, eu preciso mudar, né? Eu preciso começar a demandar serviço, fazer meu próprio negócio. E aí, através disso, essa mesma pessoa, ela tinha uns maquinários, ela falou assim, não, eu vou parcelar pra você, né? Eu até agradeço ele, nossa, de coração mesmo, porque uma pessoa que tem uma máquina, né, dificilmente vai parcelar né, sem cartão, vamos dizer, Foi na amizade na mesmo, né? amizade mesmo, entendeu? Então hoje eu tenho meus maquinários, para quem quiser visitar lá, eu tenho meus maquinários lá, foi tudo, ele facilitou para mim, né? É mérito meu, sim, claro, eu fui atrás, né? Mas foi facilitado. Então as coisas começaram a dar certo. Por exemplo, aí eu comecei a contratar um caleiro, né? Uma pessoa registrada. Todos os meus funcionários hoje são registrados, né? Olha Então, que legal. assim, criei processo na empresa, né? Parte de administração, financeiro, o corte e dobra, o instalador, o orçamentista, entendeu? Então, hoje, né, a minha empresa está totalmente, vamos dizer, menos de um ano, menos de 2 anos, Você vamos colocar assim. organizou a empresa e digamos que você está muito preparado agora para o crescimento que Exatamente. virá, né? Ó, olha que interessante, né? Assim, a gente falou da queda, né? Sim, E de fato a queda, seja literal que aconteceu contigo, ou seja de um negócio, ela gera um aprendizado. gera. Gera. E é claro que assim, que a gente não quer aprender na queda. Então, e você falou sabiamente que tem pessoas que estão aqui nos assistindo que têm a possibilidade de aprender sem quebrar Sem quebrar, Uhum. ou sem cair. sem cair. Então, tá aí uma mensagem importante, né? Que é natural que o empreendedor, dentro da sua jornada, tenha várias dores, né? E dores que vão, de certa medida, trazer desafios, mas vai trazer um aprendizado. Né? Então, eu diria que assim, que a palavra que me vem que me vem à mente agora, olhando essa trajetória que você acabou de contar pra gente, passa também por fé e também por resiliência, né? Uhum. Sem dúvida alguma. Isso aí serve de inspiração, né, para outras pessoas, né? Como você disse, né? Tem gente que só ouvindo aí tá tomando mais cuidado, só vendo o vídeo, tá tomando mais cuidado. Cara, imagina quantos calheiros ou profissionais do ramo que te seguem. Nós vamos falar mais daqui a pouco sobre o lado influencer do Lá da influência. Adriel,
Mas imagina quanta gente que te segue, que tomou como exemplo, falou, puxa vida, tenho sido meio, que querendo ou não, foi uma displicência sua, Sim. né? Ali, você não tomou os devidos cuidados, né? Vamos ser bem sinceros. Você comentou, puxa, na correria lá de fazer o orçamento, joguei a corda, não fez o procedimento de segurança correto, né? Como eu Que disse, hoje tinha você, processo, né? que hoje você já falou, né? Nos bastidores você já comentou que mudou muito, né? Hoje você toma muito mais cuidado, faz diálogo semanal de segurança com os funcionários. Exatamente. Quantas pessoas não foram impactadas com o seu exemplo e agora seguem procedimentos mais rígidos de segurança do trabalho para não cometer o mesmo erro? E o empreendedor, ele tem que ter essa veia, ele tem que entender que, puxa, se ele for passar na pele todos os erros que os outros passam, ele vai quebrar. Então, assim, A poxa, maioria não se sustenta, né? Essa é a verdade. isso. Ela tem que aprender com os erros dos Não outros. tem. Não. Hum. E é muito sábio do lado de alguém ouvir histórias, né, perguntar, né, porque normalmente perguntar não ofende, É. né? Então, Pelo porque contrário, muita gente quer passar o exemplo, quer dar o seu testemunho, vamos dizer, com certeza, né? não, porque veja, quando você vai lá e explica algo para alguém, é natural que você consolide o teu conhecimento, Uhum. né? E porque pode vir naturalmente uma pergunta que você não esperava. Fala, poxa vida, eu não tinha pensado nesse aspecto. Uhum. E abre ali um insight, uma visão de algo novo que você pode implementar no negócio, pode implementar no seu serviço. Então essa troca, ela é muito rica, né? É por isso que, como você falou, Adriel, olhando esses últimos meses, anos aí da tua queda, o fato de você ir para um lugar, dar uma palestra, com certeza aquela palestra te gerou algum aprendizado. Sim, sem dúvida alguma. Como eu disse para você, né? Essa palestra que surgiu a oportunidade, ela foi só para calheiros, é um workshop para calheiros, né? Então ali tinha 160 pessoas, né? Tudo do mesmo ramo, né? Quantos ali não sofreu acidente, passou o mesmo que eu passei? E quantos que são novo, né? E tá aprendendo ali com a gente o que a gente passou, entendeu? Então assim, eu creio que serviu de inspiração para muitas pessoas, né? Eu ter continuado, né? E serviu para outras pessoas que se firmar, sabe? Ele já faz as coisas certas, mas ele firma mais ainda depois do que ele viu que aconteceu comigo, entendeu? Não, Olha que bacana. Nós falamos sobre gestão de pessoas, né? Partindo desde de um momento em que o Adriel tinha mais funcionários na empresa. Hoje ele tem menos, mas produz mais, porque quantidade não significa qualidade, né? Ele tinha um temperamento que ele mudou muito, muito por conta do nascimento do filho e do acidente. Então, falando sobre gestão de pessoas, caixa, que ele soube administrar, o caixa, parar de misturar o dinheiro da pessoa jurídica com o dinheiro da pessoa física, implementou processos, né? E queria abordar um pouquinho o lado comercial. E aí, nós não estamos falando só com um cara que é empreendedor, ele é um influencer, né? Hoje fala um pouquinho das suas redes sociais, o Adriel, de como que você construiu, porque você tem muitos seguidores num Sim. segmento que eu imagino que não é normal, né, cara? Tem outros influenciadores, né, que iniciou antes da gente, né? Isso eu costumo dizer que a gente não pode tirar o mérito de ninguém, né? Por exemplo, tem seguidores aí que estão com quase 1 milhão, só pra você ter noção de seguidores, na parte das calhas. Eles foi os que levaram a outros calheiros como eu, né, a partir para a parte aí da internet, ensinar outras pessoas, né? Depois quem quiser conhecer aí, eu posso passar para vocês. Mas eu fui pioneiro aqui na região de Campinas, fazia parte do Facebook, né? As divulgações no Facebook. Então, assim, a gente não tinha Instagram, né? Lá atrás não tinha Uhum. Instagram, era Facebook. É Facebook. E aí a gente fazia só publicações, também não tinha esse Reels,
né? Hoje, O Barbosa foi o pioneiro no Orkut. MSN. MSN e Orkut. Sim. Você já foi um pouquinho já mais próximo aqui no Facebook. Você foi longe agora, Orkut, hein? Orkut. Mas então eu fui pioneiro nessa parte das calhas. Como eu disse pra você, eu era uma pessoa fechada. Então, stories não era comigo, né? Eu tenho um cunhado aí que trabalha com calha hoje, tem uma empresa super top, né? Ele que fazia os vídeos, né? Só que ele não aparecia também. Ele gravava a gente na obra. E através de eu olhando nisso, até que um dia ele resolveu sair e trabalhar por conta, eu falei assim, tá, então eu vou ficar dependendo dele para mim poder continuar no serviço? Não, eu vou fazer também vídeo. E fui, coloquei a cara a tapa, né, como se diz assim, e comecei a fazer vídeo pra internet. Aí comecei a aparecer mais. E isso eu falo que o crescimento que eu tô hoje, né? Não se comparava lá atrás, né? Muitas vezes você fala assim, ah, não tá dando certo, eu vou parar com essa parte de rede social. E aí tem outros tempos que você tá firme, falando, não, eu vou começar a postar, postar, postar. É... E chega o dia, né? É como se tem uma pessoa que trabalha comigo e fala assim, marcou uma data, ela chega, É isso né? aí. Então eu creio assim que tem uma palavra que fala que é frequência, né? Você tem que ter frequência. Você quer conseguir algo, você tem que ter frequência. Não tem como. Se você faz e não termina, pra que você vai, né? Você quer conseguir algo, construir algo, você tem que ter frequência. Perfeito. Então, na rede social eu tive frequência. Então, faço vídeo até hoje, né? Ou para quem acompanha a gente, todo dia eu solto vídeo. Ah, Adriel, mas tem alguns vídeos repetidos. Sim, a gente troca música dependendo do que tá em alta, né? Então, assim, através disso eu fui tendo um crescimento, reconhecimento de pessoa. O mais legal de tudo é você ver outras pessoas falar assim, cara, parabéns pro que você tá ensinando, né? Isso aí que te motiva a continuar, né? Então, eu tenho pessoas que estão lá na Austrália, eu converso com eles. Olha que legal. Recentemente aí eu tive uma pessoa dos Estados Unidos lá na Flórida. Ele falou assim, André, ó, me dá uma consultoria aí pra mim, que eu tô precisando fazer um serviço aqui. Ele é engenheiro civil, eu tô precisando fazer um serviço aqui. E ele fala português certinho. E aí ele fez uma chamada de vídeo e eu comecei a ensinar pra ele, ó, essa parte aqui tá errada. Se você puder melhorar nessa parte aqui, você vai eliminar o vazamento. Então assim, olha só onde que eu tô. Entendeu? Olha Onde que que eu legal. cheguei? Então, pra mim, eu não fui reconhecido de início, mas eu mantive a frequência. Foi onde que eu tô hoje. Adriel, mas você tá vai bater agora 35 mil seguidores. Não é nada perto de outros influenciadores. Tem outras pessoas também que têm o conhecimento disso, né? A gente não pode tirar a credibilidade da outra pessoa, né? Então, assim, através disso, né? Como eu disse pra vocês, depois da minha queda, eu soltei um vídeo, esse vídeo bombou. Depois desse vídeo, as pessoas começaram a me seguir. E depois veio o primeiro milhão, né? Como se dizer, o primeiro vídeo com 1 milhão. E aí o primeiro vídeo explodiu e daí em seguida foi. O número é esse, o número mágico é esse. Você tem um post com mais de 1 milhão de visualizações. Exatamente. Eu tenho lá hoje na minha rede social, para quem viu lá, eu tenho um com 7 milhões, né, Olha que de legal. visualização. Que Então, legal, cara. Eu só queria voltar aqui. Você falou dos aprendizados, né? E uma coisa que é importante pro empreendedor, né? É ter um bom parceiro, um bom sócio. E vou chamar a tua atenção aqui que o teu grande parceiro, o teu grande sócio foi tua esposa, né? foi minha esposa, sem dúvida alguma. Eu não, como eu disse, eu não passei não falei uma parte, né, que eu tive depressão no final do ano passado. Então, novamente, minha esposa me ajudou nessa parte, né? Tocou a empresa novamente, né? Pra você ter noção, chegou no dia 17 de dezembro, eu resolvi abandonar, entendeu? Eu falei assim, não, pra mim não consigo mais pensar nisso. E larguei a empresa. E quem tocou a empresa? Foi minha Legal. sócia, minha esposa, entendeu? Por isso que eu falo que a mulher sábia, ela edifica a casa. E através disso, né, a gente foi construindo, foi me incentivando, né, como eu disse para você, o que me mudou bastante também foi participar de reuniões,
né, treinamentos, né? Eu falei para vocês, eu fiz oratória, fiz mentoria, né, com pessoas que já estão bem no mercado das calhas. Então isso aí foi o que tá me motivando a seguir em frente, né? Porque, como eu disse para você, uma queda nessa magnitude era para parar, né? Você concorda comigo? Hoje, imagine eu subir Era em pra você cima pegar telhado. medo, pelo menos É, medo de subir em altura. imagine eu subir hoje, olhando, eu subo em prédio, né? Tal, segurança, show. Mas imagine você subir em cima de um telhado de um prédio, né? Então, assim, eu venci esse medo, entendeu? Legal. Eu Você consegui foi. trazer isso aí como inspiração para outras pessoas e seguir em frente. Então, eu falo que é a frequência, né? Não, ó, Você sacudiu, você pegou e falou, pô, vou deixar essa depressão de canto aqui Isso, e vou. E é o papel do empreendedor. A gente brinca muito aqui na evolução, né? A gente fala assim, olha, uma frase meio clichê, que mar tranquilo não faz bom marinheiro, mas é a pura realidade. E aí a gente verdade. brinca, fala assim, ó, pessoal, mar tranquilo não faz bom marinheiro e o papel do empreendedor, se o mar tá calmo, é fazer algumas ondas aqui para balançar o barco. Porque mar calmo não é lugar de se ficar. Exato. Então o cara tem que estar sempre trazendo ideia nova, trazendo coisa nova, fazendo o time se mexer. Perfeito, perfeito, é isso aí. Participo de reuniões, como eu disse para você, em São Paulo. Agora estou entrando num novo local aí, BNI Master de Campinas, né? Que vai trazer. Ah, Adriel, você está procurando negócio? Sim, estou procurando Com negócio, certeza. né? Mas para mim, o network, para mim, está sendo melhor ainda, porque a pessoa que eu era, a pessoa que eu sou hoje, eu preciso aprimorar muito mais, né? Então eu tenho esse pensamento de que eu ainda não tô bom, eu preciso Tem melhorar. que estar sempre É, melhorando. tem que estar sempre é, melhorando. isso que você acabou de falar, assim, o aprendizado, ele é contínuo, Sim, né? E um outro aspecto que você trouxe, né? Quando você começa lá com 16 anos e vai passando o tempo, né? Você vai gerando uma frequência e, pô, chegou com 30, 31, pô, o cara tem mais de 15 anos de experiência, né? E é um cara jovem, é, né? Então, de fato, né, a frequência, né, você executar uma atividade, né, com, com procurando ter qualidade, vai te trazer um bom resultado, né? E aí o que você falou, eu gostei daquela frase, né? De fato, assim, numa hora, marcou uma data, ela vai chegar. É isso aí. É, ela chega, porque. Então, voltando na minha brincadeira lá que você começa com 16, passa 15 anos, opa, chegou a data. exatamente, Chegou a. Marcou a tua experiência. exatamente. Ô, Adriel, como que você olha? Só mais uma dúvida aqui. Esse volume que você tem hoje de seguidores, né? Tá sempre, como você mesmo diz, uma frequência muito alta de posts. Qual, como isso tem influenciado no seu dia a dia no negócio? Traz muitos leads? Qual é o canal que você usa para trazer mais leads? Relacionamento ou é a internet mesmo hoje? É internet, né? Eu tenho 65% das minhas vendas, ele vem através do Instagram, né? Por exemplo, eu costumo dizer que o meu forte é buscar engenharia, né? É buscar engenheiros, fazer parceria com Bons engenheiros. parceiros para você são construtoras, engenheiros, Exatamente. arquitetos. Por quê? Porque ali eu firmo, né, um construtor, né, que faz casa todo ano, vamos dizer. Então eu tenho algo fixo para minha empresa. Então hoje 65% do que eu vendo é através da rede social. Já tive porcentagem também nas redes sociais, em outras redes, como por exemplo TikTok e Quai, né? Já tive serviço através de lá. A pessoa falou, eu vi seu vídeo aqui, você não faz um orçamento para mim? Essa é a intenção, né, da gente não só mostrar a gente executando o serviço, né, mas eu queria assim que a gente mostrando para o cliente, né, falar assim, ó, eu estou executando uma vedação, eu estou executando uma solda aqui nesse ponto e o cliente lá
no dia ver assim, olha o serviço que ele executou na minha casa. Opa. Legal. Imagine só. Mas como que você lidou para perder o medo assim? Porque você mostra você fazendo o trabalho. Sim, Né? Você entrega ali o ouro. E você deve ter muitos seguidores que são concorrentes. sim, sem dúvida. Como que você pensou e trabalhou isso? Poxa, vou postar eu aqui fazendo um trabalho que eu entrego. O cara vai copiar, vai me copiar. Como que você trabalhou isso na sua cabeça? Olha, como eu disse para vocês, né? Eu acredito, na minha opinião, que tem espaço para todos no mercado, O né? sol nasceu para todo O mundo. sol nasceu para todo mundo. Essa não era o meu pensamento lá atrás, né? Volto a te dizer, não era meu pensamento lá atrás. Eu era uma pessoa com mente fechada, né? E hoje, através da rede social, sendo conhecido, né? Mostrando para as pessoas, ensinando as pessoas, eu vi que eu posso fazer a diferença, né? Assim como outras pessoas podem fazer a diferença. Então, assim, como que eu vi isso aí? Eu falei assim, eu não estou ensinando. Por exemplo, eu tenho irmãos, né, que trabalham no ramo da calha. Mas eu vejo eles como meus concorrentes? Não vejo. Um parceiro de negócio. Por exemplo, ele pode ser que ele tenha uma demanda lá que ele não consiga atender. Você fala assim, ó, então o Adriel pode socorrer nessa parte aqui. Assim vice-versa. Às vezes eu tô com uma demanda alta, eu falo com ele. A intenção, né, do nosso ramo aqui é tornar todos parceiros, né? Legal. Tornar todos parceiros. Imagine só a parceria que a gente vai montar. Por exemplo, eu faço um orçamento num cliente, né? E a mesma pessoa falou assim: o cliente está falando para mim tal orçamento, no mesmo lugar que você. Recentemente, essa semana, a pessoa falou assim: não, eu vou abrir mão. Olha só que legal. Falou: não, eu vou abrir mão de fazer esse orçamento e deixo só com você. Ai, que bacana. Isso é parceria, né? Porque ele não visou ali que ele poderia ganhar aquele valor momentâneo ali. Ele não visou, tipo, ser meu concorrente ali, competição. Entendeu? Ele visou que ele pode ter um parceiro que futuramente ele tenha uma mesma obra que eu tô indo lá, né? Eu falar para ele assim, não, pode ficar aqui, essa aqui eu abro mão para você. Entendeu? Perfeito. Então isso é Espetacular. Legal. Bom, a gente já está chegando aqui num ponto do podcast, pensando aqui, falando de empreendedorismo, o pessoal tem várias lições e aprendizados aqui, né? Tem um ponto para a gente ir para o final que eu queria explorar aqui. Você comentou do networking, né? Embora a sua maior captação de clientes seja por meio da internet, você comentou que você participa de um grupo lá em Alphaville, que é um grupo de networking dessa turma da construção, né? Isso te isso. ajudou muito? Como que você vê, Adriel? Olha, na princípio, né, é igual esse outro que a gente está entrando no BNI. A princípio, você não pode encarar isso aí como se fosse trazer negócio, né? Você tem que encarar como se fosse aprendizado. Tudo ali é conversa, né? Tudo ali é network, né? E através daquilo ali, a pessoa ela vai te conhecer, vai falar assim, eu tenho confiança através do que eu conheci ela, do que eu conversei ali fazendo network, né? Eu passar algum serviço para ele. E aí gera credibilidade, gera parceria, entendeu? Então, assim, através desse grupo aqui, né, eu fiz negócio, né? Eu entrei lá, né, no clube e eu não visei que tinha parceria, né, que tinha negócio para mim, né? Você Eu visou o aprendizado. visei aprendizado, exatamente. Então, tipo assim, cheguei lá, o negócio veio após, entendeu? Depois do que eu conheci as pessoas, a gente tem reunião online também, né? Até porque para mim aqui em Campinas é longe para ir para São Paulo toda quinta-feira, né? Toda quarta-feira. Então, assim, como que eu vi? Eu vi que ali eu tenho mais chances de negócio, que eu busco o alto padrão, né? A engenharia civil, né? Os engenheiros, os arquitetos, os construtores, né? Que firmam parceria comigo, né? Adriel, mas tem aquele lá que tem que fazer 3 orçamentos. Não, isso aí, como eu disse para você, a gente tá sujeito. Isso aí é inevitável. Mas se você faz um preço bom, você tem um atendimento bom, né? E a pessoa conhece você através do network, por exemplo, né? Conhece você pessoalmente, é grande chance de a gente fechar um negócio. Certeza. Entendeu? E até para você que está acompanhando a gente, olha que o Adriel comentou, né?
ele entrou num grupo de networking, mas sem esse pensamento de caçador. Sim. E o empreendedor, isso é uma lição valiosa, porque muitas vezes o empreendedor ele quer caçar, ele quer ir atrás de fechar um pedido logo. Sim. E não é assim. Então, principalmente o networking profissional, ele é diferente. Você deve criar relacionamentos. Então, possibilidade de eu fazer uma referência qualificada para o Adriel é muito maior se eu conheço o Adriel. Se eu tomo um café com ele, se eu entendo da vida dele, e agora você aí... Que ouviu o Adriel. Ouviu a história dele, uma história muito bacana, a chance de criar conexão e criar relacionamento é muito maior. E o networking é isso. Exatamente. Né? O Adriel, nós já estamos indo para os finalmente aqui, e eu queria que você divulgasse suas redes sociais, né? O seu Instagram, que já está fazendo muito sucesso aí, né? Certo. Hoje, para quem não conhece, hoje a gente... Acredito que essa semana a gente vai bater 35 mil no Instagram, né? Então, você que ainda não segue a gente, vai lá, Center Calhas Metal no Instagram. Nas outras redes sociais são o mesmo nome, só diferencia no TikTok, que bloquearam minha conta um tempo atrás e eu tive que colocar um pequeno nome diferente, centercalhasmetal.oficial, que isso é no TikTok. Mas as nossas redes sociais todas com o mesmo nome, né, engajamentos diferentes, né? Por exemplo, hoje a gente lá no TikTok está com aproximadamente 25 mil seguidores, no qual a gente está com 17, e nas outras redes sociais a gente está abaixo, né? Por exemplo, Facebook, YouTube, né? Nós está abaixo. Por quê? Porque lembra que eu falei a respeito de frequência, né? Eu não tive frequência no Facebook e no YouTube. Então, agora que eu tô trabalhando nisso. Você focou no Instagram. Foquei no Instagram, TikTok e Quai, né? Que é as minhas redes sociais que estão bombando hoje, né? Grandes parcerias aí que estão vindo através desses canais, né? Então, quem não segue lá, corre lá que ainda dá tempo. Espetacular. Que bate-papo bacana. Olha, falamos sobre empreendedorismo, Gestão de pessoas, finanças, né? Sobre dar parceria, né? Parceria, alianças, sobre dar a volta por cima, porque foi um acidente que podia ter tirado ele da jogada, podia ter encerrado a empresa, mas ele deu a volta por cima, foi resiliente, que é uma característica do empreendedor, ele tem que ter, saber dar a volta por cima. E fé. Pô, espetacular. Parabéns, Adriel. Obrigado, que história pessoal. bacana. Nós desejamos aí um sucesso imenso para você, para sua esposa, para sua família, né? Que foi a sua esposa que foi ali, ó, seu braço direito, trabalha contigo na empresa, né? Dá uma baita força para você. E hoje, enfim, e você? Como é que a turma te acha nas redes sociais? Bom, o pessoal pode me achar nas redes sociais, no Instagram lá, Prof. Jefferson Barbosa, tá? No LinkedIn, Jefferson Barbosa, tá? Também tô lá no Facebook também como Jefferson Barbosa. Pô, bacana. E eu também tô no Instagram como Ferretti Evolucal, de evolução. No Facebook também, Alexandre Ferretti. No LinkedIn, Alexandre-Ferretti. E eu queria também aqui aproveitar para divulgar a grande patrocinadora desse canal, que é a Evolução Auditoria e Consultoria, que proporciona aqui para a gente esse bate-papo, né? Você também pode encontrar a Evolução ela tem o site dela, Auditoria Evolucal de evolução.com.br, no Instagram como Evolução Auditoria e também está no LinkedIn como Evolução Auditoria, né? Então, turma, obrigado. Espero que vocês tenham gostado aqui do episódio e Evolução Auditoria e Consultoria, porque não existe acaso no mundo dos negócios, viu? Valeu, pessoal. Obrigado aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado pelo seu tempo aí. Valeu, Adriel. Obrigado, querido.